Olá de novo. Acabámos de ver alguns filmes sobre a Igreja na China. Aqui comigo em estudo está a Catarina Betancourt, diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Este filme que vimos é um filme impressionante. A Fundação AIS tem um papel fundamental no apoio a esta igreja clandestina, a esta igreja subterrânea, de alguma forma, que sofre. De que forma é que isso acontece? A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre tem há vários anos esta parte, tentado ajudar, está no terreno a ajudar de uma forma não muito conhecida, porque temos de ter algum cuidado, porque são pessoas que estão envolvidas e pode, se for alguma notícia dada com algum caráter mais conhecido, portanto acaba por pormos em risco as próprias pessoas que são apoiadas por nós. Mas a Ajuda à Igreja que Sofre, a Fundação AIS, está na China, está a apoiar a Igreja, que a Igreja é vista como um inimigo, portanto o Estado considera todas as confissões religiosas como um inimigo, inclusive é o relatório dos Estados Unidos, da Secretaria de Estado dos Estados Unidos sobre a liberdade religiosa, diz que ainda o ano passado foram presos cerca de 500 mil de cristãos, e que segundo este relatório também estima-se que pelo menos 40 bispos continuem desaparecidos. Portanto é uma realidade que não se sabe aqui, não é dito isto claramente, as pessoas não têm conhecimento, mas é uma realidade, os cristãos são perseguidos e, portanto, é uma realidade que nós temos que dar a conhecer e divulgá-la para as pessoas poderem fazer alguma coisa por estes cristãos. Aliás, a Fundação AIS tem denunciado constantemente a questão, a situação da igreja clandestina na China e da perseguição religiosa aos cristãos e não só. Todas as religiões na China, de alguma forma, são perseguidas desde que não sejam controladas diretamente por Pequim. Ainda recentemente, um antigo prisioneiro na China, Harry Hu, que esteve nos chamados gulags chineses, que são os famosos laogai, ele esteve preso durante 2 décadas e ele neste momento vive nos Estados Unidos. Ele é perentório a afirmar esta situação. Se me permitem, eu vou ler um pequeno extrato do seu depoimento. Ele diz: há laogai, portanto, que são os gulags, os campos de concentração, há laogai em todas as províncias da China. Ele acrescenta pormenores. Há dezenas deles que estão nos arredores de Pequim, de Xangai e de Cantão. Desde 49, garante Harry Hu, mais de 60 milhões de pessoas foram aprisionadas e muitos morreram em consequência de estarem nos laogai. Esta é uma realidade que nos afeta diretamente, mas eu acho que nós não conseguimos ficar indiferentes a ela, não é? Sim, sem dúvida. Não podemos ficar indiferentes como cristãos, temos que ser solidários com eles e não podemos ficar indiferentes. Eu gostaria só de referir, Paulo, para ajudar também as pessoas que estão lá em casa a perceberem a dimensão deste problema, que ainda recentemente, em 2012, no princípio de 2012, o arcebispo On Tai Fai, que é o secretário da Congregação para a Evangelização dos Povos e que atualmente é um membro da Assembleia de Curadores a nível internacional da Fundação AIS, fez um apelo às autoridades chinesas para a libertação imediata e incondicional dos bispos, sacerdotes e religiosas que continuam detidos. Portanto, isto é uma situação que continua a haver e que nós temos essa obrigação de denunciar e dar a conhecer a todas as pessoas. Aliás, o problema é tão grave que, apesar de, digamos, toda a insistência por parte, nomeadamente, do Vaticano e de outras autoridades, nomeadamente também norte-americanas e inglesas, entre outras, que se preocupam claramente por esta questão, há cristãos na China, há padres, há bispos que estão perseguidos, que não se sabe o seu paradeiro, não é? Sim. Eu vou só aqui dar alguns exemplos que são conhecidos e que não se sabe efetivamente o que é que se passou com estes bispos, que é os casos que eu vou dar, que é o bispo Su Ximin, de 77 anos, peço desculpa, da Diocese de Baoding, que está desaparecido desde 1996. Ninguém sabe do paradeiro deste senhor bispo. Assim como também não se sabe o que é que aconteceu ao Dom Xi Enxiang, de 88 anos, da Diocese de Xiang, desaparecido desde 2001. Portanto, são casos concretos que não se sabe do paradeiro destes bispos, mas como eles, há dezenas e dezenas de pessoas que estão desaparecidas e pura e simplesmente perdemos o rastro e não sabemos onde estão. E não se pense, caro telespectador, que estamos a falar de uma realidade do passado. Eu fiz uma pequena resenha das últimas notícias que nos chegam da China e em julho do ano passado houve 19 membros de uma prisão em Shouvang, em Pequim, que foram presos. Em agosto, houve vários elementos da igreja clandestina de Guangzhou que também foram presos pela polícia. Em setembro, um sacerdote e uma religiosa foram agredidos depois de saírem de uma igreja. Em novembro de 2011, um pastor é libertado da prisão ao fim de imenso tempo por ter cometido o crime de ter andado a distribuir Bíblias. Em dezembro, um bispo foi detido depois de ter sido ordenado clandestinamente
clandestinamente, enfim, por causa não há relações diplomáticas entre o Vaticano e Pequim, portanto, ordenado clandestinamente pelo Papa. Em janeiro deste ano, 5 padres foram presos junto à fronteira com a Mongólia. Em fevereiro, houve a demolição de uma igreja em Lishan, na província de Anhui. Portanto, isso é uma realidade que persiste. Todos os dias há notícias de cristãos perseguidos, de cristãos que são presos, de cristãos que são torturados, de cristãos que são mortos. São inúmeras histórias de violência. E nós o que é que podemos fazer? O que a Ajuda à Igreja que Sofre, a Fundação AIS, tem feito, tem ajudado essencialmente na sobrevivência destas pessoas, na ajuda à subsistência destas pessoas, destes padres, desta igreja clandestina que vive desta forma tão dramática na China. Temos apoiado também com a formação, porque é necessário, embora a grande maioria de religiosos e padres vivem uma vida dupla, no sentido que fazem uma vida durante o dia completamente anónima e sem demonstrar que são padres e são cristãos. Depois têm muitas vezes durante a noite o seu período de trabalho como padres, como religiosos. Portanto, é muito importante a formação, porque de facto é uma igreja, a comunidade cristã é grande, portanto, e precisa de ajuda. E, portanto, a nossa ajuda tem sido essencialmente através da formação, através da ajuda à subsistência, da impressão de livros e, portanto, é uma ajuda fundamental para que a Igreja da China continue a subsistir e a existir. Normalmente, no final deste programa, a Igreja no Mundo, a Fundação AIS, costumamos oferecer alguma coisa aos nossos telespectadores. O que é que trazemos desta vez neste programa? Eu gostaria aqui de frisar e de oferecer, dar esta oportunidade a todos os telespectadores que nos estão a ver neste momento, de entrarem em contacto connosco e nós teremos todo o gosto de oferecer um relatório que acabámos de fazer com toda a situação pormenorizada da situação da Igreja na China neste momento e também um livro onde é descrita toda a história da Igreja na China nos últimos anos, as histórias de perseguição, as histórias de torturas que todos os cristãos têm sido sujeitos ao longo dos anos e a sua perseverança na fé e a continuação da fé. Portanto, entrem em contacto connosco, teremos todo o gosto em vos oferecer o último relatório sobre a situação da China, assim como um pequeno livro também com esta situação da Igreja. Obrigado, Catarina. Obrigada, que o Paulo. exemplo destes cristãos perseguidos na China seja inspirador para todos nós e que, de alguma forma, isso possa também ajudar a robustecer um pouco a nossa fé e a nossa maneira de estar na Igreja e para com todos. Fica aqui este pedido, enfim, de contacto para connosco. Passou ou está a passar aqui em rodapé os contactos da Fundação AIS. Não hesite, ligue para nós. Teremos todo o prazer em oferecer-vos este livro sobre a China. Muito obrigado e até ao próximo programa.